Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Liao Yuxie, diretor de ensino da Faculdade Sírio-Libanês. Bem-vindo. Super obrigado. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Liao, conta pra gente o que é Faculdade Sírio-Libanês. A gente achou que era um hospital. Sim, até porque o hospital já tem mais de 100 anos, né? A Sociedade de Senhoras Sírio-Libanês tem mais de 100 anos. Sim. Então ele é conhecido pelo hospital, mas nós temos uma faculdade já há um tempo e nós iniciamos a graduação desde esse ano 2024. 2024. Né? Então, com os primeiros cursos de graduação. Mas para quem é do setor da saúde, já é conhecido a Faculdade Sírio-Libanês pela parte de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Isso já tem quase 2 décadas. E nós também somos muito fortes em pesquisa, mas já tem muitas décadas também o nosso braço de pesquisa. E agora a gente está começando a graduação. Então, vocês começaram pelo mais difícil. Certo? Sim, porque pesquisa... O mais sofisticado, o mais avançado. Isso por conta da vocação do Sírio-Libanês. Então, os médicos que compõem o Sírio-Libanês, eles são muito acadêmicos. Então, desde lá de trás, já tinha essa demanda por pesquisa, por inovação. Então, vamos montar um instituto de ensino e pesquisa, e isso já vem há muitas décadas. Aí, depois disso, entrou a pós-graduação, vamos fazer cursos de especialização, né, para formar, para especializar médicos, multiprofissionais. E agora o terceiro passo então vamos também estender para a graduação, né, para os nossos jovens alunos de graduação, no nosso caso agora, enfermagem, fisioterapia, psicologia, né? Então, a gente está expandindo cada vez mais esse rol de produtos de ensino. Mas não tem medicina ainda na graduação? Não tem ainda. Ainda? Então Qual é a previsão? Não tem uma data específica, porque a gente depende do Ministério da Educação, mas a gente já está no processo de autorização. Sim. Então, nós temos 3 cursos de graduação hoje, fisioterapia, enfermagem, psicologia. Onde fica? Fica perto do metrô Brigadeiro, metrô Vergueiro, em São Paulo, na Bela Vista, perto da Paulista, perto do Shopping Paulista, onde fica o Hospital Oswaldo Cruz, naquela região. Naquela região, sei. Então, lá o bairro é Bela Vista, aqui na capital de São Paulo. Tá. Quantos alunos são? Depende do curso. Por enquanto, é meio estranho, porque a gente está com um prédio lá de 11, 13 andares. Vocês fizeram um prédio? Fizemos um prédio específico para graduação. O prédio comporta mais de 2.000 alunos. A gente fez o primeiro vestibular no passado. Sim. Entraram os primeiros alunos esse ano. Estamos com 120 e poucos alunos para um prédio que comporta 2.000. Sim. Então ainda está parecendo meio vazio ainda, mas daqui a pouco a gente vai encher. Então nós temos com turmas agora de fisioterapia, enfermagem e psicologia, mas eles estão no 2º semestre, acabaram de começar. Então, e aí ano que vem vai ter o próximo vestibular e a gente vai começar a encher essa faculdade. No próximo vestibular, que cursos vocês vão oferecer? Os mesmos 3, enfermagem, fisioterapia e psicologia. Vai entrar ainda biomedicina em breve e também futuramente medicina em algum momento. Nutrição? Nutrição, farmácia, a gente não tem, o espaço lá não comporta ainda. Então, algum dia a gente quer oferecer, mas aí seria em outro espaço. Sim, perfeito. E você não é médico, né? Surpreendentemente para mim, eu achei que seria o diretor do Sírio-Libanês da faculdade seria o médico. Sim, é o mais comum, inclusive. Né? Então, nas outras faculdades, é muito comum o diretor ser um médico. Né? Eu sou engenheiro, então eu sou engenheiro e eu venho do mercado financeiro. Então não tem... Por quê? Como que aconteceu isso? Conta um pouco da sua carreira, conta um pouco de você. Então, eu sempre fui do mercado financeiro. Então, sempre fui executivo do mercado financeiro de dia e fiquei apaixonado por educação. Então, sempre fui professor de pós-graduação à noite. Eu sou professor de mercado financeiro há quase 2 décadas no INSPER. Ah, perfeito. Então, eu sempre fui apaixonado. INSPER é parceiro no Prime. Eu sou apaixonado pelo INSPER, eu adoro. E a minha referência. Então, eu sempre tive uma vida acadêmica de noite e uma vida executiva de dia. Quando eu saí do mercado financeiro, eu fui empreender em educação, então abri uma startup de educação.
Essa startup de educação foi adquirida por um banco, pelo C6 Bank. Nunca imaginei que a minha startup fosse comprada um dia por um banco. Eu voltei para o mercado financeiro como sócio do C6 Bank. Aí eu fiquei... Você tentava sair... Aí o mercado financeiro voltou, comprou a minha startup. Comprou você de volta. Aí em 2023, a gente encerrou o negócio com o C6 Bank. Eu deixei de ser sócio do C6 Bank, que foi quando apareceu o convite, então, para assumir a faculdade. Porque eu já estava no conselho do Sírio-Libanês. Eu era um dos membros dependentes. Como educador. Como educador, como professor, para ajudar nessa parte de ensino. Né? E aí veio o convite, então, para assumir a diretoria de ensino, já que eu estava dando pitacos no conselho, falar, então agora vai para a vida real e implementa seus pitacos. Então, esse é meu papel. Por que hoje eu estou lá? Né? Porque nesse momento inicial de uma faculdade, é muita estruturação, é muito processo, é sistema, é muita coisa que é gestão de negócio. Então, não necessariamente você precisa, nesse momento, de alguém super especialista em saúde, mas em gestão de negócio. Então, por isso que eu estou lá. Pode ser que eu esteja preparando um terreno para algum dia alguém da saúde assumir também essa posição. Sim. Quais são os principais desafios nessa primeira fase? E mais para frente, você acha... Numa época de inteligência artificial, de uma mutação tecnológica na área da medicina, como se prepara um aluno? Isso é super interessante, porque o Sírio-Libanês, ele sabendo de tudo isso, e começando agora, ele já consegue começar certo, né? Então, essa parte interessante. Uma coisa é você querer mudar um currículo de uma faculdade tradicional, que já tem décadas de existência, já tem toda uma cultura, tem todo um status quo estabelecido. E outra coisa é você desenhar no papel, né, do zero, uma nova faculdade e já com uma bandeira de excelência, de inovação, como é o Sírio-Libanês. Então, nos últimos anos, em todos os nossos cursos, também medicina, mas inclusive nesses outros cursos, todo o desenho dele já foi projetado, currículo, a infraestrutura já foi desenhada justamente para esse profissional do futuro. Então, por exemplo, a gente tem, fazendo parte do nosso currículo, laboratórios que têm realidade aumentada, que têm realidade virtual, que tem mesa digital para dissecação de cadáver. Então, assim, se você tem muitas ferramentas... Só um momento, vamos parar no cadáver um pouco. Tá? O que é uma mesa digital? É com cadáver de verdade ou é com cadáver digital? A gente não tem cadáver de verdade. Mas? Não, a gente não usa. Na faculdade o aluno não vai ter isso? Não precisa mais ter isso. Então, a gente tem uma mesa digital que é uma pessoa que doou o corpo dele para pesquisa e tudo mais, toda digitalizada. Então, o aluno ele passa a mão na tela e você consegue ver todas as partes que você precisa numa mesa digital e não numa mesa com o cadáver real. Não precisa mais disso. Deixa eu só fazer uma pergunta um pouco indiscreta. Vocês não têm medo de que na primeira hora que ele for encontrar um cadáver de verdade, ele vai desmaiar? Ou um corpo humano de verdade e ter que abrir? Tem vários estudos mostrando os benefícios, os prós e os contras. Uma coisa é para esse aluno, nessa fase, ele ver um corpo de verdade ou num cadáver digital, nesse momento, ele ainda influencia pouco. Claro, se ele vai ser um neurocirurgião, ele vai ver cadáver lá na frente um dia, na residência, vai tratar. Né? Mas, na residência, tá. Sim, em outras fases. Ele vai ter isso na fase. Ele se ele tiver que desmaiar, vai ser lá. Então, a gente tem, ao começar do zero, você já desenha a infraestrutura para permitir isso e você já desenha o currículo para permitir isso. Então, por exemplo, nossos alunos, desde os primeiros semestres, eles já escolhem algumas trilhas personalizadas. Uma das trilhas é sobre Health Tech e inovação. Então, se ele quiser... Porque a gente tem muita a sensação de quem escolhe o setor da saúde ser enfermagem porque quer ser enfermeiro, beira-leito. Não necessariamente. Né? Então, beira-leito é o... Beira-leito é o termo. É que está cuidando do paciente. Agora, eu também aprendi agora, recentemente. E aí, mas trilha de
Health Tech e inovação tem tudo a ver. Né? Trilha de saúde global tem tudo a ver. Se eu quero ser um profissional apto para trabalhar em qualquer parte do mundo. Então, a gente tem algumas trilhas personalizadas que o aluno já decide. Muito cedo na Isso faculdade. é um caminho, saúde global? Caminho, sim. Conta um pouco para mim o que é exatamente. São disciplinas, são unidades curriculares que ele faz para aprender sobre cultura, sobre como funciona o sistema de saúde no mundo, porque se ele não quiser atuar no Brasil, ele quiser atuar como um profissional da saúde global, ele precisa ter outros conhecimentos que não apenas o conhecimento de saúde per se. Né? Então, a gente tem uma trilha, assim como ele pode escolher uma trilha de Health Tech, ele pode escolher saúde global, ele pode escolher pesquisa, ele pode escolher outras trilhas personalizadas para ele. Né? Então, isso já está desenhado no currículo e aprovado assim desde o início. Que interessante. Eu tenho visto que essa é uma nova tendência dos hospitais abrirem faculdades. Confere? Confere. Onde mais tem? Confere. Quem são os seus concorrentes? O Einstein já tem há bastante tempo, eles são super bons, assim, então eles já têm há bastante tempo, são tradicionais, são reconhecidos no mercado. A faculdade já existe? Já existe, já tem medicina já há um tempo. O Sírio-Libanês já também tem pós-graduação, pesquisa há um tempo, entrando agora em graduação. A gente tem informação da Beneficência Portuguesa, que também vai ter a sua própria faculdade. O Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tem a sua própria faculdade. Então, esses bons hospitais aqui no Brasil, a tendência é que também tenham as suas unidades de ensino conectadas ao hospital, porque você já tem um campo de estágio, você já tem corpo docente, você já tem médicos, equipe assistencial muito bons. Então, por que não juntar tudo isso e também trabalhar com educação? Né? A educação tem muita correlação com saúde. Como funciona? Você já tira os professores do Sírio-Libanês? Como funciona esse vínculo? Não necessariamente o professor que tem que estar no final, lá na sala de aula, tem que ser um profissional do hospital. Ele tem que ter a cultura de excelência do hospital, mas não necessariamente tem que ser ele. Porque vamos pensar num enfermeiro ou num fisioterapeuta que está dando, que é o nosso professor. Uma faculdade tradicional, uma faculdade mais com outros métodos de ensino, você pode ter um monte de palestrantes dando aulas expositivas ao longo de um dia. Uma metodologia mais dinâmica, mais imersiva, mais atualizada como a nossa, o professor ele passa 5 horas no laboratório com o aluno. Se ele passa 5 horas no laboratório, ele não consegue exercer ainda no hospital a função normal, ele muda de carreira. Né? Então, a gente busca pessoas que queiram seguir a carreira acadêmica em saúde e que queiram aprender ou já sabem as nossas metodologias de ensino, as metodologias imersivas, metodologias dinâmicas, ágeis, para ensinar esse novo aluno. Né? Então, se a gente montasse uma faculdade nos moldes antigos, onde cada expert fosse dar uma palestra de 1 hora, uma aula expositiva de 1 hora, a gente poderia utilizar o pessoal do próprio hospital. Mas na nossa metodologia de ensino, que é muito mais interessante no final para o nosso aluno, a gente demanda um professor com uma dedicação diferente. E como entra a influência dos profissionais do hospital? Por exemplo, a gente tem coordenadores dos cursos que são ex-funcionários que quiseram mudar de carreira para carreira acadêmica. Sim. A gente tem, eu fiz um post ontem, inclusive, super feliz, porque vira e mexe eu encontro os nossos alunos dentro do hospital. Então, ontem eu encontrei, tirei uma foto com eles, foi super legal, porque eles estão toda hora dentro do hospital. E você poder estar em um dos 100 melhores hospitais do mundo, desde o primeiro, segundo semestre, conversando, conhecendo os processos, trocando ideia com os profissionais, que são os melhores do mundo, melhores do Brasil, é muito legal. Então, eles estão toda hora no hospital. Você leva os alunos lá? A gente leva os alunos para o hospital. Sim, então, eles vão visitar os ambulatórios, eles têm conversa com medicina do trabalho, tem conversa com saúde populacional, tem várias áreas que eles estão lá toda hora. Né? Então, vai ter futuramente estágio, que eles ficam mais tempo dentro do hospital. Né? Então, você tem esse vínculo, né? Que para uma faculdade que não tem um hospital vinculado, ele tem que sair
fechando parcerias com hospitais. Sim. Aqui não, aqui já nasce no currículo integrado com o hospital de excelência. E como será a influência da inteligência artificial, você acha, na medicina e no ensino? Eu estou ouvindo que vai substituir o médico, estou ouvindo todo tipo de alegações. Você acredita nisso? Para onde caminha? Eu venho do mercado financeiro. Uhum. Lá atrás também já falaram que a calculadora ia substituir o contador. Sim, sim. Que o Google ia substituir todo mundo. Sim. E não acontece, concorda? Sim. Então, são ferramentas de produtividade. Uma boa porcentagem das transações financeiras são feitas por computadores, né? Sem dúvida. Sim. Então, você não substitui as pessoas, você dá ferramentas de produtividade. Sim. Né? Então, a gente entende IA como uma ferramenta de produtividade para os bons profissionais. Tá. Certo? Tá. Então, para aquele profissional, pensa no contador dos anos 70, que a única papel dele era pegar um papel, transferir a informação para outro, fazer 2 contas e passar para o próximo. Sim. Esse foi substituído por uma calculadora financeira. Tá. Não foi nem pelo computador. Tá. A calculadora financeira conseguiu substituí-lo. Certo? Mas, ainda assim, o papel do contador continua fundamental. Certo? Mesma coisa com os outros avanços. Eu vejo a IA da mesma forma. Ele vai ser uma ferramenta de produtividade para os bons profissionais. Se você é um que faz sempre o beabá, faz o básico, você não vai ser necessário daqui a pouco, porque você vai ter uma ferramenta muito mais produtiva que você fazendo o que você faz. Sim. Mas ainda assim você tem a demanda. Por isso que a gente prepara os nossos futuros profissionais para usar essa demanda, para eles serem os bons, para usar essas ferramentas de produtividade, né? Não para serem substituídos. Né? Então, e aí ter uma trilha de IA, justamente por isso também, para usar isso no dia a dia, isso faz parte da gente já. E você teve, como diretor de hospital, diretor de ensino, você da faculdade, você teve que aprender sobre essas novas tecnologias todas da medicina? Todas não, mas nesse meu último ano que eu migrei de mercado financeiro para mercado de saúde e educação, meus dias estão sendo intensos porque, para mim, agora quase aos 50 anos, me abre um monte de aprendizado novo. Né? Então, eu estou aprendendo sobre educação, sobre ensino superior e sobre saúde todos os dias. Né? Então, e tecnologia. Sim. Então, eu tenho que aprender. Acho que uma coisa legal, assim, outro dia, um ex-aluno meu de finanças me fez uma pergunta financeira, pediu uma sugestão. Eu falei, infelizmente eu não posso mais te ajudar, porque eu tive que desaprender algumas coisas em finanças para abrir espaço, abrir tempo na minha vida para aprender saúde e educação. Essa pergunta que você faz, eu não consigo mais te ajudar. Sim. Eu conseguia até alguns anos atrás. Eu sabia, mas não sei mais. E eu não posso mais alocar tempo para... Eu tive que desaprender algumas coisas para poder aprender efetivamente educação e saúde. Então, é uma mudança de carreira interessante e, para mim, diferente, né? Porque eu podia responder muitas perguntas, né, sobre finanças, mercado financeiro, economia. Hoje eu falo assim, nossa, eu não consigo mais e está tudo bem. É meio estranho, mas está tudo bem. Sim. Qual foi a melhor surpresa que você teve ao mudar da área financeira para a área de saúde? Melhor surpresa? De ensino de saúde, isso. Acho que, para mim, o senso de propósito das pessoas que atuam em saúde. Que legal. É incrível como as pessoas, assim, a vida é dura, o trabalho é duro, altas horas, assim, e as pessoas fazem com muito orgulho, com muita satisfação. É uma coisa bem diferente. Sim. É uma coisa bem diferente. Uma coisa é você ir para um trabalho que você fabrica uma peça e a sua função é vender aquela peça e você não vê o final, você não vê aquela peça sendo usada, né? Genericamente falando. Outra coisa é você estar à beira-leito, usando o termo beira-leito. Eu vou começar a usar essa expressão. E você vê, né, o paciente, você vê a comunidade, você vê a população melhorando. Né? Eu acho que tanto em educação quanto em saúde tem muito essa questão de propósito e eu estou tendo a honra de juntar as duas coisas, né? Educação e saúde ao mesmo tempo. Então é bem legal isso.
Liel, muito obrigado. Foi fascinante. Uma aula para mim. Tá? Aprendi muitas coisas. Super obrigado. Não sou a palavra Bilalito. E eu espero que possa voltar no ano que vem e nos atualizar sobre os avanços. Legal, tá? boa. Obrigado.